Olá, corujas do Palavras Cruzadas, mais uma dica deliciosa de livro e surpreendente, até porque eu não conhecia essa história, essa parte da história desta forma, e gostei muito, é o segundo livro desse autor que eu leio, então já eu vou começar essa dica. Porém, antes, como sempre, aliás, muito obrigada por você que está aqui me assistindo, mas eu vou fazer aquele pedido básico de, por favor, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like logo de começo, ou então pelo menos no final, porque você primeiro precisa gostar para deixar um like, é óbvio. Eu fico seguindo esse pessoal que fala like no início, não, dá o like no final, você tem que gostar para começo de conversa. Mas você vai gostar, eu acho. Hoje eu vou falar de uma surpresa. As Garotas Madalenas, Quem Poderá Salvá-las? Um romance do V.S. Alexander. Ele é o mesmo autor de Um Banquete para Hitler. Você que não acompanhou este post aqui no Palavras Cruzadas, eu já li Um Banquete para Hitler, já postei aqui. Ele acaba se baseando em fatos reais, ou fatos históricos, fatos reais, para transformar em romances. Então ele acabou de fazer a mesma coisa aqui. Eu gostei muito de Um Banquete para Hitler. O curioso é que é o segundo livro dele que eu vejo que a capa tem a mesma proposta, né? Dá uma olhadinha, ó, no Banquete para Hitler é essa coisa da menina sem cabeça, né? Só servindo a xícara de chá. E como vocês podem ver aqui, esse aqui novo dele, que é As Garotas Madalenas, também tem essa mesma proposta. Então, pois bem, é isso aí. A história das Garotas Madalenas se passa já em 1962. Eu vou ler aqui a contracapa para dar uma ideia para vocês. Dentro dos portões do Convento das Irmãs da Sagrada Redenção, opera em Dublin, tá? Dublin, Irlanda. Opera uma das lavanderias de Madalena. Outrora um lugar de refúgio, essas lavanderias se tornaram sombrios reformatórios de trabalhos forçados. E é para lá que a jovem Tegan Tiernan, de 16 anos, é levada pela família depois de ter sido transformada em personagem de uma intriga que também envolvia um jovem e belo padre. Bom, uma outra menina é levada para lá, a Nora. A Nora tem uma outra história de vida, mas nenhuma dessas meninas é desvirtuada, é perdida na vida. A Nora tem um pouco mais de opinião, mas de fato elas são ótimas meninas, mas um momento de vida gerou uma confusão e nós estamos falando de 1962 em Dublin, então famílias muito religiosas, muito machistas no sentido, né, de um paternalismo forte e uma presença de decisão muito maior por parte do pai, e elas são enviadas para essas irmãs para viver como madalenas. E o que é uma madalena? Ela não é uma noviça a caminho de virar uma freira. A madalena é uma penitente. Portanto, ela entra lá sendo taxada como um problema a ser resolvido. Ela não consegue fugir. Elas querem fugir, no caso da Tegan e da Nora, elas tentam de várias formas fugir. O problema é que você não consegue fugir desse lugar. Você é taxado, seu cabelo é cortado, a sua roupa é clara e a sociedade ao redor acaba entendendo que as meninas que são marcadas como madalenas não têm salvação, então elas têm que ficar nessa irmandade. Muitas coisas acontecem com elas lá e é interessante a dualidade que elas vivem, o que as freiras vivem, o que a Madre Superiora vive, e aí a trama é sensacional. Você começa acompanhando a história dessas duas meninas separadamente, depois o que as leva para dentro da Irmandade, das Irmãs da Sagrada Redenção, e você sente muita pena delas o tempo todo, né? Enfim, eu não posso falar muito porque você se quebra ou se não as quebra ao longo dos anos. Eu não posso denunciar porque senão eu conto toda a história do livro. Mas o que eu fiquei foi fascinada e eu acabei lendo com uma certa agilidade. Aí vem uma confissão. Desde que eu passei a apresentar o Notícias da Redação, que é um jornal nacional da Band, das 7 às 9 da manhã, não passa, em teoria, não passa na capital paulista, mas passa para o resto do país todo. Praticamente, eu tô acordando 20 para as 3 da madrugada. Então, assim, eu tenho ficado com sono à tarde. E ler, que é a minha paixão, uma das minhas paixões, tá ficando difícil, porque grávida de 8 meses e acordando de madrugada é um pouquinho mais puxado para leitura, então eu tô um pouco atrasada nos meus livros. Só que esse eu fui, assim, lendo, eu fiquei muito curiosa, queria saber o final. Então eu acho que isso já serve de prova de que ele é quente. Bom, vocês vão aprender a história das Madalenas através desse livro e vocês vão conhecer a história dessas duas meninas, mais uma outra, mais a superiora, a Madre Superiora, e a trama é muito boa, muito bem contada, apesar de tratar do mundo feminino, eu acho que para
os homens também é interessante ver, porque é uma história, é um romance muito bem feito, um drama vivido por essas mulheres. Tem uma aflição constante na coisa de querer fugir, e das reprimendas, e das represálias, e das punições, mas não são punições que talvez fossem infligidas em outros locais, porque ali a ideia é não machucar o corpo, mas definitivamente a mente é machucar. Eis que, quando eu chego no final do livro, vem no epílogo dando conta, não, no epílogo não, vem no final dando conta, é no epílogo, não é no epílogo, na verdade na nota do autor, ele fala que a história da Igreja Católica é repleta de causas, né? A história das lavanderias de Madalena, ou asilos de Madalena, só ganhou destaque nas últimas 2 décadas. Talvez esse capítulo da história da igreja não tenha sido explorado como um assunto tão incendiário quanto os escândalos de abusos sexuais de padres, por causa da natureza dos crimes de Madalenas. As meninas e as mulheres sob este regime de servidão eram, em sua maioria, categorizadas como mulheres perdidas, como eu falei. Elas tiveram que... Meninas e mulheres foram enviadas para as lavanderias simplesmente por serem consideradas mentalmente inadequadas, ou por serem muito bonitas ou muito atraentes e assim induzirem o pecado com a sua aparência. Outras acabaram lá por promiscuidade ou envolvimento com prostituição. Ele fala, inclusive, que, na verdade, isso é passado em Dublin, né, na Irlanda, mas os asilos, também como eles são conhecidos, existem em países como Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e Canadá. E não se restringiam especificamente à Igreja Católica. A gente sabe, né, que, historicamente, os conventos, as irmandades religiosas acabavam sendo um reduto para receber pessoas fora do caminho, de acordo com a sociedade, e inclusive bebês que eram largados. Aqui no Brasil, inclusive na Santa Casa, tinha uma portinha que girava. Eu fiz uma matéria há muitos anos no Jornal da Band para falar disso. Você colocava o bebê dentro de uma portinha, uma roda, na verdade. Tinha a roda onde você deixava o bebê para as freiras cuidarem. Quer dizer, isso existe no mundo todo, em praticamente não, em várias religiões. Não tenho conhecimento para falar de todas as que têm isso, mas enfim, historicamente já se usou muito desse trabalho de pessoas religiosas para cuidar de pessoas desvirtuadas e de bebês não desejados. Agora, para falar do livro, para encerrar, é isso aí, As Garotas Madalenas, Quem Poderá Salvá-las? Mais um livro bem legal do V.S. Alexander. Para você que não leu Um Banquete para Hitler, vale a pena ler. E se você não viu o post, por favor, assista. E essa aqui é minha dica dessa semana no Palavras Cruzadas. E eu aproveito para pedir para que você me siga nas minhas redes sociais. Por favor, cadastre-se aqui no canal. A caminho dos 9 mil. Quem sabe até o fim do ano, presente de Natal, eu consigo ter 10 mil corujas. A gente sempre crescendo e incentivando a leitura. Espero também não ter tanto sono e conseguir ler continuar lendo na velocidade que eu leio para poder trazer toda semana, terça-feira, às 6 da tarde, uma nova dica de livro para vocês. Beijo, tchau, tchau.